na verdade, inclusive entre os brasileiros, tipo, grupos no Facebook, pelo menos naquele período, como é que tá o mercado de trabalho italiano? A resposta era, não venha, tá horrível, não tem trabalho para italianos, imagina para brasileiros, e como se a gente fosse o último da fila do pão. A gente é o brasileiro da fila do pão. E ser brasileiro tem muito significado, significa muita coisa. Tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde, tudo bom? Para mim é um prazer estar aqui. Que bom, para mim também é um prazer. Que bom que deu certo da gente conversar, não é Sim, eu verdade? estou ouvindo e vendo você bem, então podemos Eu começar. também. Sejam todos bem-vindos. Ótimo. Estou vendo um monte de coração aqui. Que bom. Tem bastante gente que estava já aguardando e falando, manda o link. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar enquanto eu compartilho o link, porque tinha mais gente pedindo o link direto da live, tá bom? Se apresenta, Perfeito. então. Então, eu me chamo Marcela Oliveira, vivo na Itália, vou fazer já 11 anos esse ano. Sou mestre em psicologia, meu mestrado eu fiz aqui na Itália. Sou também alérgica. Uma pessoa alérgica também faz parte da minha apresentação, então eu espirrei aqui já para mostrar para vocês o que acontece. E viva a primavera! Bem-vindo à primavera na Itália. Então, eu sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e desde 2015. Já Eu desde tenho 2015. desde 2015. Exatamente. Então, essa Que virou a minha bacana. missão de vida e, como eu sempre falo, o lugar de brasileiro é aonde ele quiser. Com certeza, com certeza. E sabe, Marcela, na verdade, a ideia de te convidar para essa live, ela já vinha de mais de um ano, porque eu participo de alguns grupos de mulheres e em algumas vezes, grupos de WhatsApp, tá? E algumas vezes a gente conversando como ingressar no mercado de trabalho, como é esse começo na Itália, eu via muitas pessoas desanimadas em seguir a sua carreira, né? Então, muitas vezes eu falava assim, olha, dá lá uma olhadinha no Instagram, segue o perfil da Marcela. Nada é impossível, tudo é possível. Basta a gente querer, né? Então, quando você disse o lugar de brasileiro é onde ele quiser, é desse jeito. E fazendo o que quiser também, né? Não só onde quiser, mas Podemos fazendo acrescentar e melhorar o slogan. Exatamente, porque exatamente. essa foi uma das principais crenças que eu combati, né? Porque é tanto que quando eu Sim, cheguei aqui na Itália, me disseram, você não pode ser psicóloga. Eu falei, quem é você para dizer isso? Tô brincando. Na hora eu não falei isso não, porque eu fiquei bastante abalada, mas com o passar do tempo, eu falei isso não. Como? Por que não? Por que eu não posso fazer um bom trabalho aqui, né? Por quê? Porque não tem explicação. Quando a gente se exatamente. prepara, E aprende a assim, língua, sabe como se colocar, como se comunicar, o trabalho é feito. então você também tomou um primeiro não de cara, não foi? Pelo que você está me falando, você também tomou um primeiro não, porque eu Eu tomei tomei. Então você está tanto, contando que também tomou um. eu tomei um monte de balde de água fria, né? A propósito. Né? Então, as Uhum. pessoas elas desencorajavam muito as outras. Então, de repente, eu não quero dizer também por causa do meu trabalho de todos esses anos, mas tipo, eu já tive, acho que agora a gente já chegou a 1.500, 1.600 alunos, né, que estão trabalhando na área. Para onde eu vou, eu encontro alunos. Né? Então, é um trabalho de mudança de crença, é um trabalho que eu estou fazendo há muitos anos, realmente para dizer para as pessoas que é possível. Meu Deus, né? Parou agora. Então, eu sinto que Sintomas eu de tomei, primavera. como todo mundo, muitos baldes de água fria, não só. Os italianos, na verdade, só foi um italiano, que foi esse que me falou que eu não poderia trabalhar aqui na Itália,
Mas, na verdade, inclusive entre os brasileiros, tipo, grupos no Facebook, pelo menos naquele período, como é que tá o mercado de trabalho italiano? A resposta era, não venha, tá horrível, não tem trabalho para italianos, imagina para brasileiros, e como se a gente fosse o último da fila do pão. A gente é o brasileiro da fila do pão. E ser brasileiro tem muito significado, significa muita coisa. Exatamente. E eu acho que a gente também tem uma força de reconstruir e de olhar fora da caixinha, sabe, que precisa ser muito valorizada. E não só é valorizada pelos outros, mas de repente ser valorizada por cada um de nós, né? Porque não todo mundo toma. E não de repente, eu falo, muitas vezes eu falo brincando, eu cresci com cada um dos nãos. Porque se eu tivesse, se aquele meu primeiro emprego, que a pessoa falou pra mim assim, você tá louca? Seu currículo é maior que o meu, você tem que tirar essas coisas do currículo. Se aquela pessoa tivesse me contratado, eu não tivesse seguido o caminho que eu segui hoje e eu tô muito contente. Então, nada é por acaso, não é verdade? Mas Exatamente, enfim, exatamente. o que a gente as pessoas perguntam muito, e por isso eu te chamei, as pessoas falam, o que eu tenho que fazer então para conseguir ter um emprego na Itália? Qual é o segredo? E, na verdade, eu sempre falo, olha, primeiro é se preparar para começar. Mas assim, e aí eu queria que você, além de se preparar, porque de repente a gente tem uma formação lá atrás, a gente se preparou, a gente estudou italiano ou inglês, enfim. Depois você vai falar sobre isso, que eu vou te perguntar, mas eu queria saber como se destacar no mercado de trabalho italiano? Qual é o segredo? Aí eu vou ser contra-intuitiva aqui, tá, gente? Porque a gente está aqui para quebrar crenças. Então, como que eu posso me destacar no mercado de trabalho italiano? Eu vou falar, depois eu vou explicar. Primeiro, sendo você. Respeitando o teu background. Então, esse processo de mudança cria muita confusão. Ou seja, as pessoas pensam muito que devem mudar de carreira, que devem fazer aquilo que o mercado está pedindo, e isso traz confusão. Porque o italiano ele vai te contratar se você é competente, e você é competente de acordo com o background que você construiu. Então, o percurso que parece ser mais fácil, tem mercado para isso, eu vou lá, mas de repente você não é capaz, você não é a pessoa certa, e isso vai te tirar do foco. Então, a primeira coisa é a escolha do teu objetivo profissional. Então, você pode sim permanecer na tua área, você pode sim. Aí ela disse, exatamente. A primeira coisa é que as pessoas elas se perdem, né? Então, primeiro você vai olhar para dentro de você e vai dizer o que é que eu sou boa, né, Ellen? O que é que eu sei fazer? O que é que eu faço e assim, ó, dou conta, arraso, né? E você tem que Arrebento. Arrebento. Dê para mim que eu faço. É isso. Então, você primeiro tem que ter consciência das suas características, de quem você é como profissional, e depois, aí sim, você vai olhar o mercado. Aí você vai olhar como é que está o teu mercado aqui na Itália. Então, a gente faz todo esse estudo de mercado para entender como funciona, porque às vezes os cargos, eles mudam, as atividades também. Então, a gente vai entender o mercado para daí depois a gente montar uma estratégia baseada nisso. Então, a gente se destaca no mercado de trabalho italiano sendo competente e tendo as informações certas para a gente comunicar na linguagem de um italiano, né? Porque esse é o segundo erro. As pessoas procuram emprego na Itália como no Brasil. Não, porque o aspecto vai modificar muito. O aspecto cultural, ele tem um impacto muito grande. Sim. E se você não considerar, daí você vai estar falando português, o italiano vai estar falando italiano e vocês não vão se entender. Mas eu não estou falando de língua, eu estou falando de cultura. Exatamente. Não adianta só mudar de espaço geográfico, né? A partir do momento que a gente fez a escolha de morar em outro país, é um todo,
né? E aceitar e entender a cultura e procurar adequar-se é importantíssimo também para o mercado de trabalho, claro. Exatamente. Olha, e se de repente a pessoa, então, está se inserindo, está buscando entender aquilo que gosta, chegou nesse ponto, porém, vai lá, vamos começar, vou para o LinkedIn, vou para os sites, vou começar a procurar as vagas, vou jogar meu currículo no mercado, tá? Já estou com meu currículo em italiano e aí eu me deparo com vagas que tem algumas competências que eu acredito que eu ainda não esteja preparado, ou que eu ainda não me encaixo 100%. Como lidar com isso? Ou com a falta de Então, experiência, de repente, também nessa área, né? sim. Como que eu faço para resolver isso? O que que eu tenho que fazer se eu quero fazer uma candidatura para uma vaga e eu não preencho todos os requisitos? Tem algumas coisas, é que o italiano, ele é motivo, ele é muito coerente. Então, se você não tem, não te contrata. Simples assim. Mas tudo vai depender de requisitos. De qual requisitos que a gente está falando? Se eu Né? não tenho nenhum, ok. Mas e se eu tenho alguns e falta um ou outro? Exatamente, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, o que acontece? Tudo vai depender dos requisitos. A gente tem os requisitos que eu chamo de hard, que seria tempo de experiência e o conteúdo que você vai estar trabalhando. Então, se o italiano ele diz, eu preciso de alguém que tem 10 anos de experiência e você tem 3, ele não vai contratar você. Porque ele realmente está precisando de uma pessoa que tenha 10 anos de experiência na área. Então, alguém que vai Profissional lá e sênior. resolva, né? Exato. Exatamente, o perfil sênior. Então, quando a diferença não sei, eles estão procurando alguém de 5 anos, você tem 4 anos, né? Então, quando a diferença ela é pequena, você pode sim fazer a tua candidatura. Se eles dizem, por exemplo, precisa falar inglês. O inglês, para o italiano, às vezes eles pedem inglês, você nem vai trabalhar inglês. Então, daí você tem que ver se é fluente. De repente, se eles estão pedindo um fluente, o teu inglês é intermediário, daí vale a pena fazer a candidatura. Se eles estão pedindo, por exemplo, eu estava vendo antes com uma cliente, se eles estão pedindo After Effects, que é um software muito específico para quem vai trabalhar com animação. Se aquele dali é a tua função principal e você nunca trabalhou com aquele software e eles estão pedindo experiência, daí de repente não faz a candidatura. Ou então, aquilo que eu sempre digo para os meus clientes e alunos é o seguinte: você faz a candidatura, mas lembre-se que é um recurso limitado. Então, se você começa a fazer um monte de candidaturas para vagas que não tem a ver com o teu perfil, você está perdendo seu tempo, você está gerando frustração, porque você vai ter uma sensação que você... Gente, 2 segundos que eu vou pegar um fato-soleto, mas eu estou escutando vocês e vocês estão me escutando. Então, como eu estava dizendo, você vai ter a sensação que você está procurando emprego e ninguém quer você. Mas você está enviando 50 vagas, onde somente 3 encaixam no perfil. Então, assim, você até pode fazer, mas ele é bem objetivo. Se eu estou querendo isso, eu estou procurando isso, é isso. Não tem, não é nada específico e tá tudo certo. Tipo, eles são bem objetivos, bem profissionais e é isso. Então, tem coisas que dá para ser relevadas, outras não. Sim, entendi. E me conta uma coisa. Como é uma entrevista de emprego aqui na Itália? Como Como funciona? É é? Ela isso? primeiro lê italiano, certo? Ou não? Nem sempre. Então, a gente está na Itália, então os italianos eles falam italiano, então de base todas as entrevistas vão ser em italiano.
Eu trabalho muito com perfis sêniores, né? Com pessoas que têm uma carreira importante no Brasil. Essas pessoas, elas não querem abandonar a carreira delas. Então, quando eu estou falando de pessoas altamente especializadas, eu estou falando que geralmente essa pessoa ela pode trabalhar em italiano, ela pode trabalhar em inglês. Então, isso acontece em alguns casos que as entrevistas são em inglês. Mas geralmente são feitas em italiano e pode acontecer que sejam feitas em italiano e em inglês, tá? Então, essa é a primeira coisa com relação à língua. Com relação ao processo de seleção, ele vai depender muito do tipo de vaga. Então, se a gente está falando de cargos operativos, é tipo, você sabe trabalhar, venha, né? A gente faz uma prova. Se a gente está falando de outros tipos de cargos, por exemplo, aqueles que eles chamam de neolaureati. Neolaureati são as pessoas que acabaram de se formar. Geralmente, as pessoas que acabaram de se formar, eles vão ter um outro tipo de percurso. De repente, eles, inclusive, vão fazer entrevistas de grupo, vão trabalhar com grupos, fazer dinâmicas de grupo, exatamente para ver ele, né, como ele se comporta com relação a outras pessoas, já que eu estou trabalhando com pessoas que não têm experiência. Então, eu vou contratar ele por causa das soft skills, das competências comportamentais. Então, eu preciso ver essa pessoa na ação. Então, nesses casos, a gente utiliza muito Assessment Center, que é eu sou consultora aqui de recursos humanos, e essa é uma técnica que eu trabalhei por muitos anos, né? Que é o Assessment Center, e depois a gente escreve um perfil profissional. Ok, se a gente está falando de perfis mais sêniores, geralmente a gente vai ter uma série de entrevistas, inclusive testes técnicos. Então, porque eu também quero ver você na prática. Então, pode acontecer que eu dê um caso para você resolver, que eu quero ver você na prática, que eu vou ter uma série de entrevistas técnicas, né? Serem feitas. Opa, microfone ligado. Vamos lá. E sobre a língua? A gente começou falando sobre o italiano. E o italiano é uma barreira? Ou seja, a falta do italiano pode ser uma barreira? O quanto é importante a fluência no idioma? Então, eu acho que a fluência no idioma, para quem quer viver na Itália, ela é crucial. Eu decidi viver na Itália, gente, falando o básico. Os italianos, eles falam italiano, né? Então, é aquilo que eu sempre falo aqui e que eu sempre faço, tipo assim, o meu nome é Marcela. Então, pode acontecer que muitas vezes eles me chamam Marcella. Eu corrijo, nem pode ser o meu nome se pronuncia Marcela, né? Então, eu digo, eu ensino como escrever, porque o pacto que eu fiz com os italianos é: eu aprendo italiano e você aprende o meu nome. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente tem limites. Então, o meu nome, ele me identifica. Aquilo que eu estou querendo dizer não é só o nome, é a minha personalidade, é quem eu sou, né? Então, por exemplo, o meu brasileiro, a minha forma brasileira de ser, eu gosto de fazer piadinha, né? A gente pede cliente, mas não pede a piada, né? Eu tô sempre sorrindo, né? Por mais que eu utilize uma linguagem formal, mas é sempre muito descontraída. Então, essa é a minha forma. Leve. Descontraída, essa é a minha forma, e eu tô trazendo a minha cultura brasileira, né? Porque o brasileiro, ele tem um sorrisão, gente. Se você pega agora, como eu fiz a última vez que eu fui pro Brasil, peguei um avião em Malpensa, desci, depois de pegar muitos outros, desci na Bahia, outra atmosfera. É outra atmosfera. As pessoas, elas você vai no restaurante, as pessoas, como elas se servem, elas querem te agradar. A gente tem uma outra pegada que eu não estou querendo dizer quem é melhor quem é melhor. Eu estou querendo dizer que a nossa pegada brasileira, a nossa cultura, a gente traz para cá. Ok? Sim. Mas aí eu digo, é fundamental e a nossa obrigação aprender italiano.
Não estou falando de a gente precisa ter um italiano perfeito, a gente precisa, né? Até os italianos mesmo no conjuntivo, às vezes escutam umas coisas aí, eita, o que aconteceu aqui, menino? Né? Pode acontecer e que tá tudo certo, mas tem um básico. Você precisa pelo menos chegar aqui para ter um básico. Como é que você vai alugar um apartamento? Como é que você vai fazer a residência? Como é que você vai conversar com o teu médico? Então, assim, isso tudo também Exatamente. reflete Para no professora, quem tem trabalho. filho, é o básico da vida. É, com certeza. Exatamente, exatamente. Imagina no trabalho. É claro que tem vagas, né, que elas são, como é que eu posso dizer? Elas são abertas. Tipo, se eu vou trabalhar como lava-piato, né? Se eu vou trabalhar em cozinha, se eu vou trabalhar, tipo, fazendo atividades que eu não preciso ter uma boa comunicação, eles podem até me pegar que eu não preciso, né? Tipo, ter um italiano alto. Posso ter um basic aí. Mas eu não sei, gente, né? É aquela coisa, isso vai limitar muito a tua vida. Vai limitar muito a tua vida. Então, trabalhe para que você chegue aqui na Itália, pelo menos no começando o nível intermediário, já saiu do A2, está no B1. Eu tenho alunos, né, que eles conseguiram um trabalho aqui na Itália, em multinacional, com nível A2 indo para o B1, né? Então, isso pode acontecer sim. Mas aquilo que eu estou dizendo para você é que eu não vou contar com a sorte. Quando eu estou querendo vir para a Itália, eu não conto com a sorte, eu me preparo. Uhum. Porque mudar de país não é como mudar de roupa. Então você precisa ter uma preparação. Quanto mais você estiver preparado, mais as coisas vão ser leves, vão fluir, vai acontecer. É isso, é isso. Então, se você gosta de perrengue, então, assim, ó, seja bem-vindo à Itália com o italiano basic. Vem aqui e aprenda aqui. Se você é uma pessoa que não gosta de perrengue, né, quer ser mais assertivo, porque você entendeu que cada mês na Itália ele tem um curso, aí você vai se preparar. Sim. E sabe o que eu falo sobre perrengue? A gente, na verdade, as pessoas estão tomando uma decisão de mudar de país, né? Que envolve uma série de coisas, inclusive preparação financeira, organizar coisas ali, de repente vender ou alugar um imóvel, vender carros, etc. Então, assim, entre todo o checklist de preparação, se comunicar, ali realmente entre os primeiros pontos. Mas você estava falando tanto de preparação em todos os aspectos, né? De morar, inclusive, aqui, para ter uma vida normal aqui. E a preparação para um processo seletivo? Como a gente pode fazer? Vai depender da vaga. Então, assim, a preparação do processo seletivo, a gente já está falando na última fase. Então, significa dizer que você já tem um bom currículo, que você já tem uma boa carta de apresentação, que você já sabe como procurar, utilizou os canais. Então, para a entrevista de emprego, eu faço ela, a gente tem um script de entrevista, né? Que inclusive eu recebi um áudio sexta-feira de um aluno meu, e que ele dizia mesmo assim, Marcela, né? Tipo, eles perguntaram tudo aquilo que você me preparou. Então, a entrevista de emprego, você precisa, primeira coisa, entender a mentalidade do selecionador. Por quê? O brasileiro, tipo, o selecionador brasileiro, ele pode fazer inclusive as mesmas perguntas que um italiano faria. Ok? Mas aquilo que eles querem escutar é outra. Então, você precisa conhecer Então, muito. peraí. É aí que eu queria chegar, tá? Eu cheguei, eu me preparei, eu estudei italiano, eu tô lá com um nível B1, eu fiz tudo que a gente falou até agora. Aí eu vou lá e vou mandar o meu currículo, que eu já preparei. Depois você me conta se eu tenho que colocar no modelo europeu ou não, se é lenda isso. E aí vai tocar meu telefone e eu vou atender o telefone e vão falar comigo em italiano. Eu vou responder em italiano, mesmo que não tem problema que a pronúncia
não esteja 100%, mas eu estou me comunicando em italiano. E aí a gente vai para essa entrevista, certo? E aí você certo? vai dar você vai fazer uma com o seu cliente provinha, assim, um teste. Vamos fazer um simulado, mais ou menos isso? A gente, a gente faz simulação de entrevista de emprego. A gente tem uma estrutura já de entrevista, onde eles respondem, e daí eu corrijo na resposta, no sentido, se você disser isso aqui, o italiano vai interpretar isso aqui. Então, isso vai depender muito de Entendi. os italianos fazem, Sim. se chama Me Parli di Lei. Então, ele me conte, né? Me fale um pouco sobre você. Então, geralmente, eles fazem essa pergunta para quebrar um pouco o gelo, para ver um pouco, tipo assim, de uma forma resumida, quem é você, o percurso que você faz, que você teve. Então, aqui a gente tem dois erros frequentes. Eu estou falando só de uma pergunta, tá? Geralmente a gente tem dois erros frequentes nessa pergunta. O primeiro é dar muitos detalhes. Hum, Então, o primeiro erro é você pegar o teu currículo e ler ele praticamente, resumir ele, tipo, ler ele. Então, fica uma coisa chata, fica tipo, ele já leu o teu currículo. Tá? Então, você tem que ter outro tipo de comunicação. Então, geralmente, esse é o primeiro erro. O segundo erro é contar tipo assim, achar que você está tomando um cafezinho com um amigo. Então, você dá muitas informações seu, etc. Então, isso é um problema. Então, em uma pergunta, tem vários erros, e esses são os dois mais frequentes, e tem outros. Então, essa é a preparação, literalmente, para a entrevista de emprego, ela é muito minuciosa, ela é muito personalizada, porque vai depender da vaga. E como eu falei, a gente tem que entrar na mentalidade do selecionador italiano para a gente conseguir fazer com que ele entenda o percurso que a gente fez. uhum. Entender um pouquinho sobre a empresa também, de repente, pode ser importante? O produto, né, os serviços da empresa e os principais competidores. Uhum. Inclusive, eu escrevi um blog, um artigo sobre isso. Né? Se você for lá no Hum. meu perfil, clicar no link, eu tenho um artigo onde eu falo como você se preparar para uma entrevista de emprego. Ai, que bacana. Depois vou compartilhar aqui. Vou lá olhar e vou compartilhar aqui. Gente, tá travando, vocês estão me escutando? Quem que tá travando? E deem um sinal aí. O pessoal tá dizendo que tá travando, mas sou eu ou é a Andrea? Porque tá travando, eu vejo o André que tá travando um pouco, mas de qualquer forma eu consigo seguir, consigo acompanhar Eu ela. também vi travando um pouquinho você, mas Viu? não percebi qual de nós. Tá. Eles vão responder. Eu acho que mesmo travando, a gente conseguiu Eu tô conseguindo te entender o ouvir, tá travando contexto. as duas, então Sim. daí a coisa tá maravilhosa, né? Mas de qualquer forma eu Eita. tô te ouvindo e vendo, então a gente segue, que a gente tá conseguindo se comunicar e gente só tem um pouquinho de paciência, porque às vezes a internet ela funciona, mas às vezes acontece um pouco de instabilidade. Às vezes um pouco de oscilação, né? Quando a gente fala de se inserir um novo mercado de trabalho, né? Eu não tenho como não pensar em network. E como a gente pode, no novo país, construir uma nova rede de contatos, sendo que a gente está em outro país? Exatamente. Um pouquinho, mas eu acho Novo, tá travado. isso. Mas eu Você agora estou ouvindo. entendeu a Eu vou pergunta? Tá, responder. Júlia? Sim. Você falou sobre. Você tem uma ideia? Eu tenho um módulo inteiro no meu curso só para. Então, eu vou começar com o básico. Uhum. Porque a gente tem o network básico e a gente tem o network para trabalho.
O network básico que eu posso começar aqui, então, a primeira coisa que eu posso dizer para você é se você chegou na Itália, você precisa ter uma vida na Itália, né? Você precisa começar a viver aqui. Então, aquilo que a maioria dos brasileiros fazem é que eles geralmente se isolam, inclusive por causa Uhum. da língua, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela vai e só vai ter contato com brasileiros, vai conversar só com brasileiros. Eu gosto de ir para restaurante brasileiro, tá? Inclusive, eu fui sexta-feira Eu passada. falo. Vai para restaurante só para brasileiro. Assim, parece que está vivendo Brasil na Itália. Então, essa pessoa, ela não vai na mentalidade italiana. Ela só tá aqui por um acaso, né? Mas ainda não virou a chavinha. Então, uma das primeiras coisas que acontece, o network, ela começa na tua vida cotidiana. Então, se esforce, faça amizade entre os italianos. Mas sabe como é que eu vou fazer amizade? Os italianos, eles gostam de esporte, por exemplo, né? Então, assim, essa é a melhor forma de você conhecer, fazer esporte e ainda vai ajudar na tua saúde, né? Então, Uhum. vai para academia. Aqui eles têm grupos de caminhar, os italianos gostam de caminhar. Trekking. Vai trekking, vai, se movimenta, sai de casa, vai a bicicleta. Agora vai ter uma corrida que eu quero participar, que é só de mulheres, né? Vai todo mundo de rosa, vai Bacana. fazer. Então, assim, tem várias coisas que você consegue fazer, inclusive gratuitamente, né? Então, Uhum. dá para você, o esporte pode ser é, uma primeira opção. Aqui a gente também tem muitos projetos de voluntariado. Então, assim, Uhum. essa também é uma outra coisa que você, inclusive, pode colocar no teu currículo, né? Os italianos, eles admiram muito as pessoas que são ativas na comunidade, as pessoas que participam de projetos de voluntariado. É que eles são bem organizados, então, às vezes, você só tem 2 horas por semana de disponibilidade, você pode participar da mesma forma. E essa é uma forma de falar italiano, trabalhar com eles, ver como é que eles funcionam, né? A forma que eles fazem. E também você está contribuindo, né, para o teu crescimento e também ajudando a comunidade que você faz parte. Então, aqui só são 2 exemplos de como você começar o teu network do básico. Mas também tem o LinkedIn, também tem outras plataformas, que não é o caso de falar aqui, porque eu teria que dar muitos exemplos. E o nosso tempo é Uhum. curto. Mas começa com o básico. Se você não faz nem o básico, daí, né, não está ajudando. Uhum. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa mesmo para fazer, pequenos cursos. Vamos lá. Olha, tinha uma pergunta que deixaram aqui pra gente. Eu estou decidindo vir para a Itália. O que eu não posso ignorar? Eu decidi, eu quero ir para a Itália e eu vou me jogar nesse sonho do mercado, de trabalhar na minha área na Itália. O que eu não posso deixar de fazer? Perfeito. Então, assim, são muitas coisas e que, inclusive, algumas eu já falei durante a live. Eu vou falar de uma que eu acho que pode ser importante, porque você sem essa informação, você pode ter um pouco de problemas com relação ao tempo e à disponibilidade das pessoas. Então, quando você vir para a Itália, venha inclusive com documentos históricos escolares e também toda essa parte profissional pronta, ou seja, fazer a declaração de valor dos teus títulos de estudo e tudo vai depender do que você vai precisar fazer, vai depender se a tua profissão ela é reconhecida aqui ou não. Mas recolher todos os teus documentos, entendo, todo o teu percurso de estudo no Brasil, ele é fundamental, né? Porque aqui não necessariamente eles vão pedir para você trabalhar, mas eles podem pedir sim se você quiser estudar. Então, como você está vindo de mudança, venha pronto. Então, além de todas as coisas que eu já falei, né, durante a live, eu gostaria de acrescentar essa atenção aos seus documentos. Perfeito.
é bem importante. E a declaração de valor normalmente não é rápida, né, Marcela? Então, quando começa essa preparação, eu acho que Sim. não dá para deixar para a última hora. E, como eu disse, a última pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando esse novo percurso. Então vamos lá. Todo mundo que está aqui ao vivo, olhe para mim e eu tenho uma coisa para dizer para você. A primeira coisa é que eu vou usar esse termo, tá? Depois tem gente que acredita, tem gente que não, anyway. Mas a gente tem uma vida, essa aqui. Pelo menos a vida que a gente está vivendo no momento, dependendo daquilo que você acredita. A gente tem essa vida. Por que a gente não pode viver aquilo que a gente quer viver? Né? Por que a gente não... É muito difícil você se tornar protagonista da tua história. É muito difícil você tomar decisões, você dizer isso não, isso sim. Mas é gratificante. Eu vou contar a minha sensação. Quando eu vivo no Centro Histórico de Como, quando caminho pela estrada, tipo, eu sinto uma satisfação tão grande, uma sensação de gratidão tão grande, porque eu cheguei até aqui, eu estou vivendo numa cidade que eu escolhi, num país que eu escolhi, eu estou vivendo, eu estou trabalhando naquilo que eu escolhi, naquilo que eu nasci para fazer, eu me divirto trabalhando, né? Então, tudo isso ninguém dá de graça, no sentido que ninguém vai dar a vida que você quer, você precisa construir ela. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem para você, é que é possível. É possível, sim, você construir a vida dos teus sonhos, né? É possível você conquistar isso, conquistar a tua vida na Itália, conquistar a carreira satisfatória, a carreira dos teus sonhos. Você precisa ter informação certa, entender que é uma construção, é um passo de cada vez. Eu sempre cito o exemplo da academia. Você vai para a academia hoje, você volta para cá, você está igual. Você continua indo para a academia, você vai e se olha no espelho, depois de uma semana de ter frequentado na academia, muitas vezes você está pior. Você diz, meu Deus, né? E com Eu tô dor. pior, não E tô com dor. entendendo o negócio, eu deveria estar melhorando, você fica confuso, e isso acontece. Mas você tem que confiar no processo. Se divertir no processo. Aquilo que eu falo muito para os meus alunos é, olha, calma. Não pensa, eu vou fazer a primeira entrevista de emprego e vou passar. Tenho casos que fez uma entrevista de emprego na Itália e passou muitos. Mas deixa leve. Bota como objetivo, assim, eu tô afim de conversar com esses italianos. Vamos fazer um monte de simulação gratuita de entrevista de emprego. Bota aí, quero fazer mais 5, quero fazer mais 10. Encara o processo, aprende. Leveza, nada pessoal. Não deu certo, thank you, next. Né? Já dizia a música da Ariana. Anyway, thank you, next. Então, mais leveza. E leveza não significa dizer ausência de projetação, de planejamento. Leveza significa dizer deixar tudo mais leve, encarar aquilo que vem, vai lá e resolve, ri, né? Então, eu fui fazer entrevista de emprego e inventei 10 palavras hoje. Ri, dessa vez não inventa 10, inventa 5. Entendeu, gente? Vamos um pouco mais leve. Leve não significa dizer falta de planejamento. Repito. Mas vamos em busca, vai em busca do teu sonho. Né? Eu estou criando uma comunidade, chama My Place, que é o teu lugar no mundo. Você conquista o teu lugar no mundo. Que pode ser na Itália, pode ser onde for. É uma conquista. É teu. Isso é lindo. Você está no lugar que você desejou estar. Mas é uma construção. É isso que eu digo para você. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Né? Que até nessa live, assim, ó, levanta daí, sei que você está fazendo, levanta daí,
Faça uma ação hoje. Uma ação, precisa ser 10. Uma. O que você pode fazer hoje que pode te deixar mais próximo do teu sonho de viver e trabalhar na Itália? Faz uma. Aprende um verbo. Sei lá. Faz alguma coisa. Né? Já leu o meu e-book gratuito. Viver e trabalhar na Itália, 13 erros que você não pode cometer. Tá lá no link na minha bio. Não sei o que eu vou fazer. Faz uma coisa. Faz uma ação. Uma ação por dia, você vai chegar lá. Era isso. Que legal, muito bom. Então vamos lá, gente, se mexendo de hoje, de agora. Muito obrigada, gratidão por essa troca super bacana e um grande beijo para você e para todo mundo que estava aqui acompanhando com a gente.